Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando aqui mais uma aula agora sobre a parte de porcentagem referente à banca Instituto OCP, tá certo? Uma banca que ganhou o Brasil aí, pega muita prova. Enfim, se for o seu caso, preste muita atenção porque vale a pena. Para que você possa conhecer aí, né, o padrão da banca, como ela pensa, como ela gosta de cobrar e assim por diante. Tá certo? Então eu mandei para você o nosso material, você que pertence aí aos nossos cursos, tá certo? Para que você possa acompanhar aqui na íntegra, belezinha? Então vamos começar aqui a projetar a nossa primeira questão. Vai prestando atenção, faça as suas devidas anotações, isso é muito importante. Sugiro, em se tratando da parte de matemática, que você depois refaça, que você tente fazer sozinho, isso é importante também, tá? Ficando alguma dúvida, que você volte na aula e vai se fortalecendo cada vez mais, belezinha? Então vamos começar com a nossa primeira questão, que vai falar o seguinte: certa mercadoria era vendida a R$ 200, certo? A unidade, e teve um aumento de 25%, chegando a custar R$ 250. Caso o dono deseje dar um desconto sobre os R$ 250, para que o valor volte a ser R$ 200, qual deve ser o percentual de desconto? Bom, vamos começar a pensar. Aqui a gente vai sair por uma regrinha de 3 simples, básica e direta ao ponto. Se você consegue trabalhar a parte da porcentagem mentalmente, muita gente consegue, trabalha com isso no seu dia a dia, entendeu? Não tem problema. Só tome cuidado para não errar uma continha boba, tá? Aqui no caso, hoje, o produto ele custa R$ 250. Então, eu vou pensar o seguinte: R$ 250 equivale hoje a 100%, correto? Beleza. Aí, esse produto, ele vai ter um desconto e ele passa a valer R$ 200, ou seja, ele teve um desconto de R$ 50. Então, quanto que é em porcentagem o valor desse desconto, né? Então, R$ 50 equivale a X%, certo? Então, agora a gente trabalha, ó. Aqui eu vou ter 250 que multiplica X, isso vai ser igual a 50 que multiplica 100, correto? Logo, 250x vai ser igual, 50 que multiplica 100 é o mesmo que 5.000, tá certo? Logo, eu vou passar o 250 dividindo, x é igual a 5.000 dividido por 250. Efetuando esse cálculo, nós vamos chegar que x é igual a 20%, certo? Então, esse produto, ele passou a custar R$ 250, o dono resolve dar um desconto, mas ele quer que esse produto volte a valer R$ 200. Em porcentagem, ele vai dar ali um desconto de 20% e pelas alternativas, ficaremos com a letra C. Belezinha? Show de bola! Fizemos então a nossa primeira questão da aula. Vamos prosseguindo e vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão vai falar o seguinte: considere a situação em que o preço do tomate teve um aumento de 128%. Então, teve um aumento de 128% entre março de 2019 e junho de 2019, e que o seu preço em março de 2019 era de R$ 1,98 o quilo, tá certo? Qual é o preço do quilo de tomate em junho de 2019? Então, vamos lá. Então, ele quer que você faça esse balanço, né, de março a junho.
Em março, o tomate ele custava R$ 1,98. Então, vamos lá. R$ 1,98 em março era o preço desse tomate, equivale, então, a 100%, correto? Era o valor máximo. Aí, ele tem um aumento de 128%. Então, você vai colocar aqui, ó, 128%, e aí isso equivale a X. Então, com esse aumento, a gente vai ver, né, quanto que é em reais, só que aí a gente vai ter que aplicar um detalhezinho no final, que é pegar esse novo valor que nós vamos encontrar e somarmos com 1,98, para que a gente tenha, de fato, o valor final de quanto está saindo esse tomate em junho de 2019. Então, vai ser o seguinte, vamos lá. Multiplicando aqui em cruz, nós temos 100x, que vai ser igual a 1,98 vezes 128, tá certo? Logo, nós temos 100x, que vai ser igual, vamos fazer esse produto, essa conta, toda vez que envolve número decimal, você precisa tomar os seus devidos cuidados, mas efetuando aqui, você vai achar R$ 253,44, ou 253,44. Vou passar o 100 dividindo, então você tem 253,44 dividido por 100. Lembre-se, uma dica, toda vez que eu divido por 100, a minha vírgula ela vai andar 2 casas para a esquerda. Então, aqui eu vou colocar que x é igual a 2,53. Eu vou aproximar para esse valor. Vou pegar apenas 2 casas, tá certo? Ou seja, de março para junho, o preço do tomate, né, em reais, sofreu um aumento ali, o quilo, né, de R$ 2,53. Então, quanto que passou a custar esse tomate? Então, vai ser R$ 1,98 mais R$ 2,53, correto? Fazendo essa soma, você vai achar 4,51, né? Então, em junho, o quilo do tomate estava custando R$ 4,51. Ficamos aqui com a letra D, tá certo? A dificuldade maior dessa questão aqui para muitos é justamente o cálculo com números decimais, tá certo? Beleza. Fizemos a questão de número 2, vamos para a questão de número 3. Vamos lá. A questão vai falar o seguinte: por qual fator devemos multiplicar o preço P praticado em janeiro de 2023 para indicar o preço M praticado em maio do mesmo ano, sabendo que aconteceram 3 aumentos sucessivos, sendo 20% em fevereiro, 25% em março e 40% em abril. Para quem vai prestar a prova da banca Instituto OCP, né, se cair a parte de porcentagem, tem muitas questões da banca que ela trabalha justamente aumentos sucessivos, como essa questão. Nessa aula aqui mesmo a gente vai fazer outras questões semelhantes a essa, tá? Por quê? Porque realmente a banca cobra bastante. Então, olha só que interessante. Nesse caso agora, a gente vai fazer o seguinte. O valor do produto é P. Vamos pensar assim, ó. Esse é o seu preço. Aí ele vai ter o primeiro aumento em fevereiro de 20%. Então, você vai colocar assim, ó, P mais 20% de P. Aí você só tem que lembrar que 20% é o mesmo que 20 sobre 100. Quando você divide 20 por 100, por exemplo, você vai ter 0,2. Você pode colocar 0,2 ou 0,20. Pode usar 0,2 que fica bem melhor, tá certo? Então eu tenho o preço de um determinado produto
mais esse aumento de 20%, ou seja, mais 0,2P, porque é 20% do valor desse produto que é P, certo? Então, 20% de P, que dá 0,2P. Essa soma você vai achar 1,2P, correto? Você não pode esquecer. Então, vai ser 1,2P. Bom, esse é o valor do nosso primeiro aumento, de 20%. Agora, vai ter um segundo aumento de 25%. Então, vai ser o seguinte, você vai pegar agora o novo valor, que é 1,2P, e você vai somar com 25% desse novo valor. 25% é 0,25. Então, você faz 0,25 vezes 1,2P, correto? E aí você tem, então, o valor atual do produto, 1,2P, mais. E aí você vai ter que fazer esse cálculo aqui. 0,25 vezes 1,2, você vai achar 0,3. Então, vai ficar 0,3P, e aí você vai finalizar aqui com essa soma. 1,2 mais 0,3, você vai achar 1,5P, tá certo? Perfeito. Bom, fizemos aqui então o nosso segundo aumento. Tivemos o nosso segundo aumento. Só que tem um terceiro aumento agora de 40%. Então você vai fazer o seguinte, nesse terceiro aumento, você vai pegar aqui, ó, 1,5P, certo? Mais, aí eu vou pegar 40% é 0,4. Então eu coloco 0,4 que multiplica, no caso, 1,5P, tá certo? Então agora a gente coloca 1,5P mais, aí eu faço esse produto aqui, 0,4 que multiplica 1,5. Quando eu faço essa conta, você vai achar 0,6P. E aí agora a gente faz a soma. 1,5 mais 0,6. Esse valor é 2,1P. Então, depois dos 3 aumentos sucessivos, o produto passa a custar 2,1P. Aí o problema pergunta, veja bem, por qual fator devemos multiplicar o preço P depois dos 3 aumentos sucessivos? Esse fator é o 2,1. Percebeu? E aí, pelas alternativas, ficamos com a letra D. Então, ao invés do caso, o dono, vamos supor que seja um produto de supermercado, ao invés de ele trabalhar 3 aumentos sucessivos, ele pode pegar o valor do produto e multiplicar direto por 2,1, que dá na mesma, por exemplo. Entendeu? Bom, resolvemos então a questão de número 3. Prossigamos firme e forte. Eu quero fazer aulas mais direcionadas, que não sejam longas, para que realmente você não se canse e que até, se possível, se você quiser e precisar rever, fica uma coisa mais direta. Então você viu que o nosso material aí são 8 questões específicas e a gente vai fazendo assim agora e vai ficar show de bola, beleza? Vamos lá? Vamos pegar a questão de número 4. A questão agora, olha só, veja lá os aumentos sucessivos novamente. O problema fala, após dois aumentos sucessivos de, agora, ó, 10%. Tem aluno mal preparado que vai falar assim, ao invés de eu fizer um de 10, outro de 10, eu faço um de 20. Não faça isso. Em porcentagem, você não pode pensar dessa forma, tá? Aí ele fala, um certo produto do almoxarifado da Câmara Municipal passou a custar R$ 15,73. Então, o produto custava X, teve um primeiro aumento de 10%, teve um segundo aumento também de 10%. Depois que teve o segundo aumento,
ele passou a custar R$ 15,73. Aí o problema fala, qual era o preço desse produto antes desses 2 aumentos sucessivos, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos supor que o preço desse produto era X. Vamos supor que fosse X, tá certo? O preço desse produto. Aí, o esquema vai ser o seguinte, teve um primeiro aumento de 10%. Então, vou colocar aqui, ó, X mais 10% de X. Então, vou colocar o seguinte, eu vou colocar já, quando eu divido 10% por 100, dá 0,1. Então, vou colocar 0,1x, tá certo? Beleza. Aí, o que acontece? Isso aqui vai ser igual a 1,1x. Então, esse foi o primeiro aumento de 10%. Agora, vai ter um outro aumento de 10%. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1,1x mais, então 10% agora é desse novo valor. 10% 0,1 mais 0,1 que multiplica 1,1x, tá certo? E aí agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho 1,1x mais, aí eu vou fazer esse produto aqui, 0,1 que multiplica 1,1, tá certo? Quando eu faço esse produto, eu vou achar 0,11x. Belezinha? Bom, feito esse produto, eu achei 0,11 e aí agora você vai efetuar aqui essa soma que vai ser 1,21x. Ou seja, depois dos 2 aumentos sucessivos de 10%, o nosso produto passa a valer 1,21x. Só que o problema colocou o valor. Ele fala que depois dos 2 aumentos, o produto é R$ 15,73. Então eu pego e coloco 1,21x, que vai ser igual a R$ 15,73, tá certo? E aí você vai fazer a conta. X então vai ser R$ 15,73 dividido por R$ 1,21. Efetuando aqui, só para a gente recordar rapidamente, para quem não lembra, como que você procede para poder, no caso, eliminar a vírgula. Por exemplo, embaixo eu tenho 2 casas após a vírgula. Eu vou multiplicar aqui por 100. Quando eu faço isso, a minha vírgula ela vai andar 2 casas para a direita, correto? 2 casas para a direita. Só que se eu multiplicar por 100 embaixo, eu sou obrigado a multiplicar em cima, correto? Então eu multiplico pelo mesmo valor, que no caso é 100. Efetuando essa conta, x vai ficar assim, ó, 1.573 dividido por 121. Então, automaticamente, você percebe que a vírgula desapareceu, tá certo? Bom, feito isso, agora quando você faz essa divisão, 1.573 dividido por 121, você vai encontrar x igual a 13. Ou seja, antes dos 2 aumentos, o produto ele custava R$ 13. Depois dos 2 aumentos, ele passou a valer R$ 15,73. Mas como ele perguntou o valor antes dos aumentos, então vamos ficar com R$ 13. A alternativa correta, letra E, tá certo? Fechamos então aí a nossa 4ª questão. Vamos prosseguindo, vamos para a questão de número 5. Veja, a alta nos preços é um problema recorrente na economia. Um produto que teve, olha só, 3 aumentos sucessivos do mesmo valor, ó, 20%. Então, aí o problema quer saber, teve um aumento total de quantos por cento, entendeu? Então, assim, ó, veja, mais uma questão onde a banca coloca esse detalhe de aumentos sucessivos, né? Então, a banca
gosta muito. Fique atento, fique ligado. Então, a probabilidade de você encontrar uma questão de aumentos sucessivos na sua prova é muito grande. Bom, eu não sei o valor desse produto, vamos imaginar que fosse P, certo? Então, teve um primeiro aumento de 20%. Então, você vai colocar aqui, ó, P mais 20% de P, que é 0,2 que multiplica P. Quando você faz essa soma, é 1,2P. Então, esse é o valor desse produto após os 20% primeiro de aumento, correto? Agora vai ter um outro aumento de 20% em cima desse novo valor. Então, você coloca 1,2P mais, aí eu vou fazer, ó, 20%, que aí você divide por 100, passa a ser 0,2, 0,2 que multiplica 1,2P. Tá vendo aqui? Então, logo você tem 1,2P mais. Aí nós vamos fazer esse produto aqui, ó. 0,2 que multiplica 1,2. Quanto que dá? Vai dar 0,24P, tá certo? Logo, agora a gente vai fazer essa soma aqui. Efetuando a soma, você vai achar 1,44P. Então, após o segundo aumento de 20%, o produto passa a valer 1,44P. Só que vai ter agora um terceiro aumento também de 20%. Então, você faz 1,44P mais 20%, ó, 0,2, que multiplica 1,44. Beleza? Então, você vai ter aqui, ó, 1,44P mais, efetuando esse produto aqui, no caso, você vai achar 0,288P. Logo, ficamos com essa soma. Quando você faz ela, você vai ter 1,728P. Agora, esse aqui é o valor final, tá certo? O valor final. Então, como que eu desmembro? Porque você vai ter que considerar aqui, como a gente vai ter que transformar para porcentagem, você vai ter que considerar o seguinte, você vai ter que desmembrar para enxergar melhor, porque você sempre considera o que passa do número 1, né? O que foi a mais. Então, é como se fosse assim, ó, 1,728P é a mesma coisa que P, 1P, mais 0,728P. Então, é esse valor que foi de aumento. E esse valor nós vamos ter que transformar para porcentagem. Toda vez que você transforma para porcentagem, basta você multiplicar por 100. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, 0,728 e eu vou multiplicar por 100. Fazendo isso, a nossa vírgula vai andar 2 casas para a direita. Então, vai ser 72,8%. Qual a pergunta do problema? Olha só, um produto que teve 3 aumentos sucessivos de 20%, teve um aumento total de 72,8%. Ficamos aqui, então, com a letra B. Beleza? Vamos lá, vamos prosseguindo. Acabamos de fazer a questão de número 5. Vamos para a questão de número 6. O texto um pouquinho maior vai falar o seguinte: uma prova de determinado concurso público possui um total de 40 questões, sendo 5% desse total são questões referentes ao conteúdo de raciocínio lógico. Então, vamos fazer essa conta primeiro. Nós temos que trabalhar aqui, ó, 5% de 40, certo? Aí nós vamos encontrar quantas questões específicas de lógica que caiu nesse concurso. 5% é o mesmo que 5
sobre 100, né? O DE aqui na matemática, né, é multiplicação. Então, aqui, ó, vezes 40, você vai ter o seguinte. Nesse caso, eu vou cortar um zero com esse zero. 5 vezes 4 é 20, sobre 10. 20 dividido por 10, 2. Então, caíram 2 questões de lógica nesse concurso. Continuando, o problema fala, e 55% do mesmo total de questões, então eu não vou abater as 2 questões de lógica, certo? São referentes ao conteúdo de conhecimentos específicos. Então vamos fazer essa conta. Ó, 55% também de 40, correto? 55% é o mesmo que 55 sobre 100 vezes 40. Aí eu posso, por exemplo, cortar um zero com esse zero, e aí quando eu faço 55 vezes 4, eu vou achar 220 dividido por 10, que sobrou aqui, ó. Posso cortar o zero, resultado final, 22 questões de conhecimentos específicos, tá certo? Perfeito. Bom, qual a pergunta do problema? Dessa forma, o total de questões dessa prova, que não se refere aos 2 conteúdos citados anteriormente. Não se refere. Então, você tem aqui, ó, 22 mais 2, total de 24 questões, que não se refere, se tem um total de 40, menos 24, nós vamos achar aí um valor de 16 questões. Ficamos, então, com a letra C. Beleza? Finalizamos aqui, então, a questão de número 6. Prossigamos para a questão de número 7. Vamos lá. A questão vai falar assim: um automóvel estava sendo vendido em uma concessionária por R$80 mil. Como a procura por esse automóvel era inexistente, foi feita uma promoção ofertando um desconto de 20% sobre o preço de venda inicial na compra à vista. Então, está sendo dado aí um desconto de 20%. Já vamos fazer essa conta. Olha só, 20% de 80 mil. Então, a gente já sabe quanto que vai estar saindo esse carro à vista. 20% é 20 sobre 100 vezes 80 mil. Vou cortar aqui 2 zeros. Vai sobrar 20 vezes 800. Quando você faz essa conta, você vai achar R$16 mil de desconto. O carro, então, 80 mil menos 16 mil vai ser 64 mil reais. Então, o valor do carro é 64 mil reais à vista, tá certo? Ok. Bom, prosseguindo. Um cliente interessou-se e adquiriu o automóvel com desconto da promoção. No momento de concretizar a compra, ele também adquiriu um seguro para o automóvel, cujo valor corresponde a 10% do valor pago na compra do automóvel. Opa, então, qual foi o valor pago? 64 mil, tá certo? 64 mil. Ele comprou um seguro no valor de 10%. Então, desse valor, 10% de 64 mil. 10%, 10 sobre 100, vezes 64 mil. Vou cortar aqui 2 zeros. 640 vezes 10, R$6.400 de seguro, tá certo? Tá. Aí, o problema fala,
Dessa forma, o cliente gastou com a compra do automóvel e com a aquisição do seguro. Então, a gente vai fazer a soma. 64 mil mais 6.400. Fazendo essa soma, nós vamos achar o seguinte. Você vai achar aí R$70.400. R$70.400. Tá certo? Ficamos, então, com a letra A. Com isso, resolvemos a questão de número 7. Vamos para a nossa última questão deste material específico Banca Instituto OCP. É uma questão agora mais direta ao ponto. A questão fala: para efetuar a quitação de qualquer dívida de seus clientes, um banco oferece um desconto de 45% para a quitação do valor total da dívida. Um cliente possui uma dívida de R$1.500 com esse banco e decide quitar a sua dívida. Assim, o valor pago por esse cliente na quitação da dívida foi... Então, por exemplo, eu posso calcular os 55% direto, porque é o valor que ele vai pagar, cuidado. Ou então, eu vou fazer aqui, 45% de 1.500, porque aí a gente descobre o desconto que ele teve. 45% é 45 sobre 100 vezes 1.500, correto? Vou cortar aqui 2 zeros, vai sobrar aí 45 vezes 15, beleza? 45 vezes 15, você vai achar R$675. Esse é o valor que ele teve de desconto. Aí, você vai pegar e vai colocar 1.500 menos R$675, vai sobrar R$825. Esse é o valor que ele pagou com esse desconto para quitar a sua dívida pelas alternativas. Resposta final, letra A. Tá certo? Show de bola? Fizemos então aí essa aula específica sobre a parte de porcentagem. Instituto OCP tem mais aulas sobre porcentagem, é importante. É um assunto muito cobrado, a banca tem muitas questões, tá? Mas aqui já deu para você sentir o padrão da maioria delas. Uma ou outra questão foge desse padrão, é porque dependendo do concursos, né, tem concursos bem mais aprofundados, mas mesmo aquelas questões mais mirabolantes, tá? Tem algumas questões que envolvem alguns assuntos como, por exemplo, função exponencial. Então, foge um pouco da característica do que é mais cobrado, tá certo? Que aí o aluno, ele realmente, por exemplo, para resolver uma questão como essa, tem que ter o domínio desses outros assuntos, que não vem ao caso neste primeiro momento, tá certo? E qualquer dúvida que você tiver, se você quiser falar comigo, perguntar, você tem acesso ao nosso grupo, ao nosso WhatsApp, só mandar mensagem que eu falo com você, beleza? Bom, qualquer coisa, reveja a aula, pegue essa listinha básica, refaça as questões, volte na aula. É assim que você estuda matemática e vai se aperfeiçoando cada vez mais. Eu acho que aulas um pouquinho menores agora, compactadas, fica mais show, visando você ter outros conteúdos para estudar também. Não fica pesado, não fica cansativo e, principalmente para quem não gosta de matemática e tem dificuldade, você vai conseguir assimilar melhor. Fechou? Tamo junto, tá? E até a próxima. Valeu demais!